Olá, sejam muito bem-vindos para esta aula de Física. Eu sou o professor Carlos Victor e esta é a segunda aula sobre o movimento circular uniforme. Vamos começar esta aula com a velocidade escalar angular. Aqui temos esta circunferência, certo? De raio R. E é o seguinte, ele andou, certo? Deslocou daqui do início até aqui no final em uma variação de tempo t, certo? Ou seja, t2 menos t1. Mas o que iremos analisar aqui agora é o seguinte, será o ΔS e o ΔΦ. O que é cada um? O ΔS, ele é o deslocamento aqui na borda da circunferência, certo? É isso aqui. Ele é um valor que ele é medido em metros, ou centímetro, ou milímetro, certo? Podemos dizer que é o deslocamento linear. O deslocamento linear, certo? A velocidade linear, ela é dada da seguinte forma. Ela é dada por velocidade é igual a variação do deslocamento linear, então ΔS, isso aqui a gente já viu, dividido pela variação do tempo, ΔT. Certo. Agora vamos para o que tem mais a ver com o nosso estudo. O ΔΦ. Esse ΔΦ ele é basicamente o deslocamento angular, que ele é, o seu valor ele é um ângulo, certo? Ele inicialmente estava aqui, e ele veio até aqui formando esse arco, esse ângulo. E o valor desse ângulo é o nosso ΔΦ. Dessa forma, certo? Ele estava bem aqui inicialmente e terminou aqui. Portanto, ele percorreu esse ângulo. E o valor desse ângulo é o nosso φ, ΔΦ, certo? Portanto, de forma similar, podemos dizer o seguinte. Aqui é outra letra grega, certo? Se chama ômega. E ela representa a nossa velocidade angular. Ômega é igual a ao deslocamento, certo? Variação do deslocamento. Como é velocidade angular, utilizaremos, certo? O deslocamento angular, ΔΦ, dividido pela variação do tempo, ΔT. Pronto. Conforme podemos ver aqui nessa forma. A velocidade angular média é igual à variação do deslocamento angular dividido pela variação do tempo. Mas como estamos estudando um movimento circular uniforme, certo? Então, a velocidade média, ela torna-se a velocidade instantânea também. Então, a velocidade angular instantânea, o ômega, é igual ao ΔΦ dividido pelo ΔT, certo? E é o seguinte, o ΔΦ, ele está em qual unidade de medida? Como ele é um ângulo, e o nosso estudo com ângulos, ele vai ser dado pelo radiano, certo? É a unidade de medida. E o tempo, pelo SI, ele é dado pelos segundos. Portanto, a nossa unidade de medida será radianos por segundo. Compreendido? Continuando, temos esta outra circunferência, que é o seguinte. Como é um movimento uniforme, então ele vai variar intervalos de espaço iguais em tempos iguais, certo? Então aqui ele foi ΔT, aqui mais ΔT, e assim por diante, certo? De uma forma mais simples, aqui se ele variou x nesse primeiro, aqui, nesse segundo ele também vai variar x tempo, aqui mais x tempo, mais x tempo, mais x tempo,
assim por diante. Como ele é um movimento uniforme, ele vai variar esse tanto. Ele vai, no mesmo tanto de tempo, ele vai variar o mesmo tanto de espaço. Tanto o espaço linear quanto o angular, certo? Então aqui, ó, o espaço linear, aqui em ΔT, ele andou ΔS. E mais ΔT, mais ΔS. Ou seja, se ele foi em x tempo, ele andou y metros. Andou mais x tempo, mais y metros. Compreendido? E aí, como eu falei, a mesma coisa ocorre com o ΔΦ, ou seja, deslocamento angular. Se ele andou x tempo, ele vai andar y radianos, certo? Não vamos esquecer que a unidade de medida do ângulo está em radianos. Ou seja, esse tanto aqui, ó, que ele andou angularmente, mais esse tanto de tempo aqui, angularmente, mais esse tanto aqui, angularmente, mais esse tanto aqui, angularmente, e assim por diante, até fechar a volta completa. Compreendido? Então, podemos definir o movimento circular e uniforme, ele é como todo movimento de trajetória circular, certo? Ou seja, o seu movimento ele forma uma circunferência em que a velocidade escalar linear ou angular, certo? Então é as duas, não só uma ou só a outra, são as duas. Elas são constantes, ou seja, elas não mudam durante o movimento e diferentes de zero, certo? Pois se a velocidade ela for igual a zero, não há movimento, pois não irá se mover. Compreendido? Então aqui para ficar mais claro, certo? V é constante e diferente de zero, ômega constante e diferente de zero. Agora sobre a relação entre as velocidades escalares angular e linear no movimento circular uniforme. Vamos lá, iremos precisar primeiramente dessa fórmula, que a velocidade linear ela é igual ao ΔS, que é o deslocamento linear, dividido pelo ΔT. A outra forma que iremos utilizar é esta aqui, mas vocês podem estranhar à primeira vista, pois não vimos elas dessa forma. Mas vimos algo parecido na aula passada, que é o seguinte: tem aqui a circunferência. Nós encontramos que o, o θ ele é igual ao L dividido pelo R, certo? Pelo raio. Mas vamos ver aqui as semelhanças. O L, certo? Ele é nada mais nada menos que o deslocamento linear, então ΔS. E o θ, ele não é nada mais nada menos do que o deslocamento, certo? O deslocamento angular. Pronto. Então, assim encontramos, substituindo aqui, ó, o θ pelo ΔΦ, tá aqui, é igual, substituir aqui o L pelo ΔS, certo? Dividido pelo raio. Pronto. Agora vamos deixar isso aqui, vamos começar a mexer aqui um pouquinho, certo? Vamos isolar aqui o ΔS. ΔS será igual, certo? O raio que ele está dividindo o ΔS. Então ele vai para o outro lado multiplicando. Então ficará ΔΦ vezes o raio. Pronto, aqui ó, encontramos um ΔS. Vamos substituir esse ΔS aqui nessa primeira equação. Então a velocidade ela é igual. Quem é o ΔS? É o ΔΦ vezes o raio. E podemos, a gente repete aqui embaixo, certo? ΔT. Pronto. Para continuarmos mexendo aqui um pouco mais, vamos lembrar aqui outra coisa. Que
a velocidade angular, certo? Ela é igual ao que? A variação do deslocamento angular dividido pela variação do tempo. Certo? Que podemos gerar esse delta. Vamos girar esse delta aqui. Pronto. Portanto, vamos substituir. Porque, ó, reparem aqui, ó. Delta φ dividido pelo delta t. É exatamente aquilo. Então, teremos a seguinte relação. Que a velocidade linear é igual. Substitui aqui, certo? Vai ficar o ômega, que é a velocidade angular vezes o raio. Pronto, essa relação aqui, uma relação muito importante. Podemos ver ela de outra forma, certo? Se quisermos ver ela do ângulo da velocidade angular. Podemos isolar aqui a velocidade angular, certo? Ômega é igual. Aí repete aqui o V, certo? Que é a velocidade linear. Divide, já que o R aqui ele está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Dividido pelo raio. Pronto. Essas duas relações aqui, elas serão também bastante importantes no nosso estudo. Então temos o seguinte, que a velocidade escalar angular, ômega, é igual à velocidade escalar linear dividido pelo raio da circunferência. É exatamente o que encontramos nessa segunda relação aqui. Aí aqui embaixo dá as representações que acabamos de fazer. Certo? O ômega é igual a V dividido por R, ou V é igual a ômega vezes o R. Compreendido? Nossa aula de hoje terá uma continuação sobre o movimento circular uniforme e muito obrigado pela atenção.